Bom, imagina dedicar anos da sua vida trancado num laboratório. Um laboratório bem escuro e úmido, né? Exato, escuro, úmido. E você lá costurando meticulosamente pedaços de cadáveres que você roubou de cemitérios e matadouros. Uma atividade super normal para uma terça-feira. Pois é, e você trabalha febrilmente dia e noite, sabe, movido por uma ambição totalmente cega. E então, numa noite sombria de novembro, a eletricidade corre pelas veias daquela montagem grotesca. E a mágica acontece. Ou a tragédia, né? A tragédia. Você vê um olho amarelo se abrir, o peito arfar e, nesse exato segundo, em vez de triunfo, você sente um terror absoluto. Você percebe que cometeu um erro irreparável. Sabe, o que você faz quando a sua criação não é uma máquina previsível, mas sim um ser vivo que olha de volta pra você? É um momento de puro pânico, não é? E acho que é exatamente aí que o terreno moral simplesmente desmorona sobre os nossos pés. Com certeza. Porque, quer dizer, nós estamos acostumados a lidar com a inovação como uma relação limpa, né, de causa e efeito. Mas quando cruzamos a linha da própria finitude humana, bem, entramos num pântano ético onde as regras normais simplesmente deixam de existir. E é exatamente nesse pântano ético que vamos entrar na nossa discussão de hoje. Sem botas de borracha, diga-se de passagem. Exatamente. Nós vamos analisar a fundo a responsabilidade moral de Victor Frankenstein perante a criatura que ele trouxe à vida. Porque mesmo agora, né, mais de 200 anos após a publicação do romance da Mary Shelley, em 1818, essa obra continua a nos assombrar. Muito. Ela não envelhece. As mais fundamentais diante do avanço científico. Então, a grande divergência que vamos explorar hoje é sobre a verdadeira natureza da falha do Victor. E, bom, como eu estou defendendo a primeira perspectiva aqui, eu argumento que a falha moral primária dele é, o abandono paterno absoluto. Ok, o abandono paterno. Isso. É a recusa imperdoável de oferecer empatia, amor e uma comunidade a uma criação que nasceu solitária. Para mim, isso acaba sendo o gatilho direto de toda a tragédia. Entendo, mas eu encaro esse tabuleiro por um ângulo muito diferente, sabe? Eu argumentarei hoje que o pecado moral fundamental não ocorre após a criação. Você diz que ocorre antes? Muito antes. Ele reside na própria ambição científica desmedida do Victor, sabe? É a arrogância, a pura hubris grega mesmo, de tentar fabricar uma raça superior e subjugar a morte. Ignorando os limites éticos. Exatamente, ignorando completamente os limites éticos da condição humana. Então, para mim, o erro não foi, a forma como ele lidou com a criatura ali no laboratório. O crime real foi ele ter cruzado uma fronteira natural e inviolável para começo de conversa. Olha, é uma perspectiva bem forte. Mas focar na ambição como grande pecado me parece, sinceramente, desviar a atenção do verdadeiro crime moral que acontece ali nas páginas. Você acha? Eu acho. Porque, para mim, a tragédia de Frankenstein não é um alerta sobre a ciência ir longe demais, sabe? É uma denúncia sobre a falência emocional humana. A falência do Victor. E isso porque o Victor é, de forma muito crua, o pior pai da história da literatura. Pensa bem, ele tem essa vontade genuína de contribuir para o avanço da humanidade, mas na hora H ele corre. Exato. No segundo em que a criatura ganha vida e precisa dele, ele foge horrorizado. Ele recusa o cuidado básico a um ser que, acabou de nascer para o mundo. E como a tradutora Carla Maia de Almeida pontua muito bem no prefácio de uma edição recente, o Victor nega até mesmo um nome à própria criação. Ele fica sem nome. O ser não tem identidade nenhuma. É uma orfandade imposta. Mas você acha mesmo que a reação dele seria preparar um berço? Cantar uma canção de ninar? Bom, talvez não um berço, mas... A fuga do Victor, sabe? Ela é frequentemente julgada com essa lente moderna da parentalidade. Mas a gente precisa olhar para a mecânica psicológica desse momento específico. O momento do despertar. Exato. O Victor não foge porque é simplesmente irresponsável no sentido mundano. Ele foge porque é engolido por um horror visceral, entende? Existe aquele conceito do vale da estranheza, né? Ah, sim, quando algo é quase humano. Isso. Quando algo se parece quase humano, mas o suficiente para ser repulsivo.
E o que o Victor cria não é um bebezinho, não é um filho, é uma colcha de retalhos de matéria morta. Que ele mesmo costurou. Sim, mas a reação de repulsa não é um fracasso moral no papel de pai, entende? É a reação instintiva, até fisiológica, de um ser humano diante de uma abominação que subverte as leis da natureza. Mas justificar o abandono como um mero instinto fisiológico de repulsa, sabe, pra mim é dar um passe livre pra crueldade. Um passe livre? Não diria isso. Mas é. Repare na linguagem que o Victor usa logo após o despertar, sabe? Ele não usa termos científicos para descrever uma falha num experimento. Ele usa ódio puro. Ele é bem duro, sim. Muito. Ele chama a criatura de demônio, de desgraçado, inimigo. E a evidência no texto nos mostra o peso real disso. Porque quando a criatura foge para a floresta, ela é essencialmente uma folha em branco, né? Uma tábula rasa. Bom, uma tábula rasa com força sobre-humana. Sim, mas a violência que se desenvolve nela mais tarde não é um defeito de fábrica, não é algo anatômico. É a consequência direta, sabe, mecânica de um isolamento brutal. Mas o instinto de violência? Espera, pensa na trajetória dele. Ele tenta se aproximar das pessoas, ele observa a família Delecey para aprender a falar, a ler, a amar. E toda vez que ele tenta participar da comunidade humana, ele é espancado. Ele é rechaçado pela aparência. Exatamente, espancado e rechaçado por ser diferente, pela deformidade. Então, o monstro é fabricado pela rejeição social e pelo abandono paterno, não pela ciência. Olha, eu compreendo perfeitamente o apelo emocional desse seu argumento. É forte. Mas culpar a rejeição social é tentar podar os galhos, ignorando que a raiz da árvore já estava completamente apodrecida. Você diz desde a concepção. Desde o início. A própria concepção do projeto carrega uma imoralidade intrínseca, né? O Victor operou no mais absoluto segredo. Ele se isolou do mundo, passando meses, profanando túmulos. Não foi um projeto comunitário. Nem de longe. Esse não é o método de um homem tentando curar doenças de forma ética. É o comportamento de um fanático alimentando o próprio orgulho, o ego científico. Ele queria reconhecimento. Queria glória. A monstruosidade já estava selada no instante em que ele decidiu brincar de Deus com a matéria morta. O que vem depois, a fuga, o abandono, a violência, é só o desdobramento kármico e inevitável de violar a morte. Afirmar que reanimar a matéria é o limite ético cruzado me parece uma visão muito reducionista. Reducionista por quê? Porque a medicina moderna faz transplantes de órgãos e reanima pacientes todos os dias, né? O limite ético não é o ato da ciência em si, é o que você faz depois dele. Mas o contexto é outro. Sim, mas para entender a mecânica dessa ambição do Victor, nós não podemos ignorar a moldura do livro. O romance, ele não começa com o Victor, ele começa com o explorador, o Robert Walton. Sim, escrevendo nas cartas. Isso, a narrativa inteira é estruturada nas cartas que o Walton escreve à sua irmã, a Margaret Saville. E o Walton é tipo o espelho perfeito do Victor. Totalmente. Ele escreve de São Petersburgo, obcecado em descobrir os mistérios do magnetismo no Polo Norte. E ele diz, com todas as letras, que prefere a glória a qualquer riqueza, né? E está disposto a arriscar a vida de toda a sua tripulação no gelo. O que é uma ambição assustadoramente cega, diga-se de passagem. Muito cega. O Walton sonha com um lugar onde a luz é eterna, né? Onde não há noite. É exatamente a mesma arrogância iluminista do Victor. A busca por uma luz absoluta e racional que, paradoxalmente, o cega para os perigos reais à sua volta. Precisamente. Mas veja bem como a mecânica da ambição opera neles. Tem gente que compara a ambição do Walton a um carro potente sem freios, mas eu acho essa imagem muito pobre. Qual imagem você usaria? Eu acho que a ambição do Walton e a do Victor é mais como uma bússola no Polo Norte, sabe? Tá, atraída pelo magnetismo. Isso, eles são atraídos por uma força magnética tão esmagadora, a glória, a descoberta científica, que o próprio instrumento que deveria guiá-los em segurança, a moralidade, simplesmente quebra. Eles perdem o norte moral. É uma boa analogia. Só que a diferença, e aqui está o pulo do gato,
é que o Walton clama ativamente por um amigo nessas cartas. É verdade, ele pede companhia. Ele admite para Margaret que precisa de alguém para moderar o seu romantismo, né? Alguém para criticá-lo quando ele for impulsivo. O Victor, pelo contrário, ele escolheu o isolamento deliberado no laboratório. Trabalhando sozinho, nas sombras. Exato. A tragédia se materializou justamente porque ele agiu longe dos olhos de qualquer comunidade que pudesse lhe dizer: pare, pense nas consequências. A ausência de vínculo humano, para mim, é o verdadeiro perigo aí. Mas aí é que está, sabe? O seu próprio exemplo acaba derrubando a sua tese. Sério? Como assim? Você tenta usar o Walton para provar que a falta de comunidade e de amigos é o catalisador do desastre. Mas a interação entre os dois personagens na obra prova, exatamente o oposto disso. Eu discordo, mas me mostre o seu ponto. Vamos relembrar a cena do resgate no gelo. Dia 5 de agosto, o navio do Walton está preso, cercado por blocos de gelo gigantescos. E aí os marinheiros avistam um trenó puxado por cães. Onde está o Victor? Exatamente. O Victor está lá, um homem esquelético, congelado, quase morto. E qual é a primeira frase que sai da boca desse homem à beira da morte quando lhe oferecem abrigo no navio? Ah, ele pergunta o destino deles? Exato. Ele pergunta: quer ter a amabilidade de me dizer para onde vai? É uma cena brilhante, porque ele exige saber o destino antes de aceitar ser salvo do congelamento. Exato, mas perceba o porquê. Sabe, ele só embarca quando descobre que eles estão indo em direção ao norte inculto. A obsessão do Victor é uma patologia tão profunda que ela, sobrevive até a hipotermia e ao arrependimento. Ele continua focado na meta. Muito. Então a falha do Victor não foi a falta de um conselho de amigos ali no laboratório. A falha é um impulso tóxico, sabe? E inextirpável da humanidade de dominar aquilo que está muito além da nossa compreensão. Mas o Walton? O próprio Walton diz na terceira carta: quem pode parar o coração decidido e a vontade férrea de um homem? É essa crença dogmática no triunfo humano que cria monstros. O Victor não precisava de amizade. Ele precisava era de humildade diante da natureza cósmica. O ego não pode ser curado só com carinho paternal, entende? Bom, eu rebato essa ideia de que o livro é apenas um tratado frio sobre a arrogância do ego científico. Porque, sabe, se olharmos para quem estava segurando a pena, a narrativa ganha contornos de um sofrimento muito mais íntimo. Você vai entrar na biografia da Mary Shelley? Com certeza, porque a própria Mary Shelley estruturou essa obra ao redor da orfandade. E a gente não pode separar a mecânica emocional do livro da vida dela. É impossível ler Frankenstein sem pensar nela, concordo. Pois é. Ela tinha apenas 19 anos naquele verão sem sol de 1816, lá na propriedade do Lord Byron, na Suíça. Todo mundo foca no desafio literário de escrever histórias de fantasmas. A famosa aposta entre eles? Isso, a aposta. Mas as pessoas esquecem do peso biográfico brutal que essa garota carregava. A Mary Shelley perdeu a mãe, que era a famosa feminista Mary Wollstonecraft, poucos dias depois de nascer. E além disso, ela tinha uma relação notoriamente fraturada com o pai, o William Godwin, né? Fraturada ao extremo. Especialmente depois que ela fugiu com o poeta Percy Shelley, o que a exilou de vez daquele núcleo familiar básico dela. Uma fuga que custou muito caro para ela socialmente. Custou tudo. Então, quando lemos a trajetória da criatura, não estamos lendo sobre a arrogância de um cientista. Estamos lendo a anatomia da dor de uma órfã. Retomando aquele ponto da tradutora, a Carla Maia de Almeida, sabe, a criatura encarna o estigma supremo da exclusão. É um ser sem mãe, é um filho abandonado por um pai covarde. Ok, a exclusão é um tema forte. Sim, e dizer que a violência da criatura é só um desdobramento kármico por o Victor ter violado a ciência é desconsiderar como a mente da criatura opera no texto. Sabe, ele comete assassinatos não porque a ciência é má. Mas por que então? Por vingança. Contra o pai que o privou de amor e contra um mundo que o apedrejou simplesmente por ele ser feio. É uma denúncia contundente da negligência afetiva humana. O Victor transformou um milagre da ciência moderna num serial killer puramente através da privação emocional.
Olha, eu entendo a sedução gigante dessa interpretação biográfica, dessa leitura mais psicanalítica. É muito fácil e reconfortante até ler Frankenstein como um drama trágico sobre pais ausentes e traumas de infância. Porque é o que ele é. Especialmente conhecendo as dores da jovem Mary. Mas, ao focar exclusivamente no cordão umbilical partido, sabe, a gente corre um risco imenso de apequenar a envergadura intelectual e filosófica do romance. Apequenar? De jeito nenhum. Apequena sim! A própria Mary Shelley, lá no prefácio da edição de 1831, ela descreve o trabalho dela como uma exploração das profundezas da alma humana e aos seus lugares mais obscuros. Mas essas profundezas, sabe, esses lugares obscuros, não são precisamente a solidão aterradora de não pertencer a lugar nenhum. Também. Mas o poço é muito mais fundo que isso. As profundezas que a Shelley acessa são o pavor existencial da nossa própria finitude, né? E a loucura que é tentar superá-la. A loucura de criar vida. Sim. Pensa de novo no mecanismo da repulsa do Victor. Ele não tá fugindo apenas porque é incapaz de dar amor paterno, sabe? Ele foge porque o espelho foi virado para ele. Como assim o espelho virado? Quando a criatura respira, a ilusão divina do Victor desmorona, cai a ficha dele. Ele percebe a abominação física do que significa arrancar a vida do túmulo. Sabe, ele violou sepulturas sagradas. A ética médica foi jogada no lixo, claro. Exato. Então, a falha moral central do livro é uma meditação profunda sobre o pavor que sentimos diante das forças primitivas da vida e da morte. Forças que a gente nunca deveria tentar domesticar. Eu discordo que isso diminui a obra. Mas veja, se a obra fosse apenas sobre a dor da orfandade, ela não teria fundado praticamente o gênero da ficção científica moderna, né? O aviso colossal da Shelley sobre as consequências catastróficas de brincar com as engrenagens da criação acaba sendo totalmente ofuscado se a gente reduz a obra a uma sessão de terapia familiar. Olha, dizer que é uma redução é ignorar a forma como o livro espelha os nossos próprios dilemas éticos. Atuais. Como assim atuais? Porque, sabe, se quisermos tirar a poeira de 200 anos dessa ficção científica, a relevância pungente dela hoje não mora no medo literal de zumbis ou de reanimar cadáveres. Óbvio, a tecnologia mudou. Mora justamente em quem nós, como sociedade, rotulamos de monstros. A reflexão que a edição recente traz é cortante. Num tempo em que as inovações correm soltas e a nossa humanidade ameaça se despedaçar num mar de gelo de isolamento tecnológico, a nossa maior falha não será a falta de empatia por aquilo que criamos ou por quem deixamos para trás? Bom, aí você está levando o argumento para um terreno muito amplo de sociologia contemporânea. Mas porque o texto exige isso, né? Sabe, a tradutora faz uma pergunta no prefácio que me paralisa. Ela pergunta: serão os pobres e os refugiados os novos filhos de Victor Frankenstein? É uma comparação pesada. E pensa na mecânica dessa comparação. Sabe o que define a criatura no romance? O fato de ser uma existência informe aos olhos da sociedade, sem nome, sem status, rejeitada puramente pela sua aparência e origem. Certo, os marginalizados. Isso. A monstruosidade profunda do livro não está no método heterodoxo de usar bisturis em cemitérios. A verdadeira monstruosidade é a paralisia moral, sabe? A total incapacidade humana de acolher e sentir empatia pelo diferente. Mas isso tira a culpa do criador. Não tira. Ao canalizarmos toda a nossa energia para a glória tecnológica, assim como Walton, rumo ao norte, cobiçando a luz infinita e negligenciarmos a empatia, é aí que nos tornamos os verdadeiros monstros da narrativa. Entendo. Não é à toa que a obra foi dedicada a todos os que estão sós e desejam pertencer. O horror visceral de Frankenstein é, no fundo, a dor excruciante da solidão, sabe? É uma ponte retórica belíssima. Eu admito. Mas eu acho que ela esconde uma perigosa inversão de valores morais. Inversão. Como? Porque ao transferir a culpa da tragédia para a falta de empatia da sociedade ou para o abandono do criador, sabe, você essencialmente higieniza e isenta o ato original da sua imoralidade inerente. Eu não diria higienizar. Mas o aviso da ficção científica não é ame os horrores que você fabricar contra a natureza. O aviso é muito mais rigoroso.
preste atenção no que você tem o direito de criar. A costura de restos orgânicos num porão úmido e narcisista, jamais, em nenhuma configuração social, terminaria em harmonia. Então você defende que o ser já estava condenado ao inferno desde o primeiro suspiro, sem chance de redenção? Eu defendo que o projeto em si estava fadado ao inferno, porque, a fundação dele era o puro egoísmo. Para entender a gravidade ética disso, a gente não precisa nem olhar para os intelectuais do livro, basta olhar para os homens simples da obra. Tipo quem? O Walton descreve em suas cartas o mestre do navio dele, um marinheiro rústico, sem educação formal, que tinha entregado a própria fazenda e o seu dinheiro para garantir a felicidade da noiva. Uma noiva que, na verdade, amava o rival dele. É uma história de sacrifício. Exato. Esse homem rude demonstrou uma grandeza, um altruísmo e um respeito pelos limites da ética humana que falta completamente aos grandes gênios como o Victor, sabe? Ele soube abrir mão. Ele viu o limite onde sua ação causaria dor e recuou. O Victor viu o abismo e pulou de cabeça puxando o cadáver junto. Sabe, a lição não é cobrar da sociedade que resolva o desastre emocional gerado pela tecnologia irresponsável. Mas a empatia. A lição é a humildade de reconhecer que algumas caixas de Pandora simplesmente não podem ser abertas, sobre o risco de libertarmos entidades que nem nós, nem o mundo temos a capacidade de suportar. Olha, é realmente fascinante observar como a arquitetura dessa mesma obra consegue nos conduzir por caminhos tão divergentes, mas que, no final das contas, ampliam o quadro geral. Sem dúvida, o livro permite isso. Então vamos dar um passo atrás, sabe? E tentar sintetizar tudo que desenterramos nessa nossa discussão hoje. Excelente ideia. Do meu lado do espectro, a minha leitura permanece profundamente enraizada na falha emocional humana. Para mim, a mecânica da destruição no mundo de Victor Frankenstein não é movida por eletricidade ou por transgressão científica abstrata. Mas por afeto. Pela falta dele. Ela é movida pela omissão implacável de afeto. A tragédia nasce da recusa de identidade, marcada pela ausência de um nome, pelo isolamento contínuo e, fundamentalmente, pelo abandono de um pai. A leitura biográfica. Isso porque tudo isso reflete o sangue da própria biografia da Mary Shelley, que injetou na criatura toda a dor latejante da sua orfandade. Frankenstein é, no seu núcleo, um ensaio devastador sobre o que ocorre quando privamos de empatia aqueles que estão desesperados por uma comunidade. Perfeito. Bom, e a minha síntese, puxa a câmera para a causa primordial desse mesmo abandono. A raiz apodrecida, o verdadeiro pecado original do Victor é a sua arrogância megalomaníaca. A famosa hubris. Exato. O abandono não ocorreu num vácuo social. Ele foi a consequência psicológica imediata de um homem vaidoso colidindo com as leis irrevogáveis do universo. Tentando ser um deus. O Victor tentou curvar a finitude, profanou a ordem natural para saciar sua fome de glória e descobriu tarde demais que não possuía a divindade moral para arcar com uma vida artificial. É uma carga pesada. E o romance se impõe até os dias de hoje como um dos maiores avisos da ficção sobre as consequências trágicas do intelecto puro destituído de humildade frente aos mistérios cósmicos da natureza. Verdade. Mas, se existe um território onde as nossas visões entram em sintonia absoluta hoje, é na importância vital do capitão Robert Walton para dar sentido a tudo isso. Com certeza. Ele é a chave hermenêutica do livro, sem sombra de dúvida. O fato de a narrativa estar inteiramente contida nas cartas desse explorador prova que a Shelley queria que olhássemos para o reflexo no espelho. Ambos convergimos na ideia de que a busca obcecada e descontrolada pela glória pessoal... Aquela ambição cega. Essa mesma, a ambição cega que desconsidera o perigo iminente. Seja guiando um navio para o gelo fatal do norte ou revirando covas sob a luz da lua, isso é o motor principal da destruição. Exatamente. Quando o Walton vê de longe aquele gigante no trenó mergulhando na névoa de gelo, ele está, na verdade, testemunhando o destino sombrio de quem coloca a glória do intelecto acima da sabedoria humana. E essa é a verdadeira mágica de ler um romance monumental que sobrevive aos séculos,
O livro sustenta e encoraja essas múltiplas óticas. É um banquete intelectual, para ser franco. Poder explorar Frankenstein tanto como um alerta ético cortante sobre o lado sombrio do avanço tecnológico desmedido, quanto como um retrato angustiante de como a solidão envenena irreversivelmente a psique. É o tipo de discussão que nunca se esgota, sabe? Apenas ganha novas camadas. E, bom, como a genialidade da Shelley resiste firmemente ao tempo, nós deixamos aqui o convite para que cada um de vocês abra as páginas desse clássico. Leiam o livro, vale a pena. Atravessem a nébula dos mares gelados, sabe, entrem no laboratório sombrio e tirem as suas próprias conclusões. Voltemos àquela imagem visceral do começo, né? Quando o experimento falha em ser previsível. Quando a criação, que não deveria existir, respira e foca o olho no seu criador. É aí que bate o pavor. Onde mora a verdadeira monstruosidade? No ato da criação ou na fuga diante dela? Fica a provocação para todos nós. Agradecemos por dedicarem seu tempo à nossa análise e até a próxima discussão.